Olá a todos, meu nome é João Marcelo e hoje darei continuidade à nossa última etapa do projeto Matemática Básica, coordenado pelo professor Éder Carlos. E o nosso assunto de hoje é sobre função quadrática, também chamada de função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função do segundo grau. Bom, hoje então nós daremos continuidade e hoje é o nosso último encontro desse projeto. Espero que gostem, espero que tenha ajudado vocês. Então vamos para o nosso assunto de hoje. A função do segundo grau, ela pode ser chamada também de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. A função, para ela ser do segundo grau, tem que existir números reais a, b e c, tais que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Uma condição é que a tem que ser diferente de zero. Aqui então a gente tem uma função completa do segundo grau. Nós temos que a é o coeficiente de x ao quadrado, o b é o coeficiente de x e o c é o termo independente. Bom, alguns exemplos, a gente vai determinar quais os coeficientes das funções. A letra a, f de x igual a 3x ao quadrado mais 6x mais 4. Então nós temos que a, que é o coeficiente de x ao quadrado, é igual a 3. O b, que é o coeficiente de x, é igual a 6. E o c, que é o termo independente, é igual a 4. Na letra b, nós temos que y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, o a, que é o coeficiente de x ao quadrado, é igual a 1. O b, que é o coeficiente de x, é igual a menos 4. E o c, o termo independente, igual a 1. A letra c, y é igual a 3 sobre 2x ao quadrado mais 16. Então aqui nós temos que o coeficiente a, que é o coeficiente x ao quadrado, é igual a 3 sobre 2. O b, que é o coeficiente de x, ele é zero, porque nós não temos o x aqui na função. E o termo independente, que é o c, é igual a 16. Na letra d, nós temos que f de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x. O coeficiente de x ao quadrado é igual a menos 1, que é o a, né? E o coeficiente de x, que é o b, ele é igual a 6. E o termo independente, ele é igual a 0. Então, c é igual a 0. O gráfico da função da função do segundo grau sempre vai ser uma parábola, que tem mais ou menos esse formato aqui, ó, que vai apresentar concavidade para cima ou concavidade para baixo. Para identificar na função quando ela tem concavidade para cima, é só olharmos para o coeficiente angular, que é o coeficiente de x ao quadrado. Então, se a for positivo, for maior que zero, nós temos que a concavidade vai estar voltada para cima. E se nós tivermos um coeficiente angular, ou seja, se nós tivermos a negativo, um a menor do que zero, a nossa concavidade ela vai estar voltada para baixo. Bom, pessoal, para a gente esboçar o gráfico é bem simples. Primeiro a gente acha as raízes da função, depois a gente acha os valores do vértice. O vértice ele é o ponto do gráfico em que a função ela muda de sentido, ou seja, a função aqui ela vem decrescendo até um certo ponto. A partir desse ponto, a função ela passa a ser crescente. Então, o vértice é o ponto em que a função ela muda de sentido. Então, a gente tem um determinado valor de x para o vértice e um determinado valor de y do vértice. A gente chama de x do vértice e y do vértice.
Para a gente encontrar esses valores do x do vértice, a gente usa uma fórmula que é menos b sobre 2a. O b é o coeficiente de x da função e o a é o coeficiente angular, ou coeficiente de x ao quadrado. E para a gente encontrar o y do vértice, nós temos a fórmula que é menos delta sobre 4a. Então, essa expressão aqui, o delta dessa expressão, é aquele delta que a gente usa no Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac, e o a é o coeficiente angular da função. E as raízes, a gente já aprendeu, né, na função do primeiro grau, que para a gente achar as raízes basta igualar a função a zero. Então, se a gente igualar a função igual a zero, a gente vai achar duas raízes, x1 e x2. E com essas raízes, a gente consegue marcar o ponto no eixo x, que é onde o gráfico intercepta no eixo x. Bom, pessoal, vou fazer alguns exemplos da função do segundo grau para a gente montar o gráfico. E a primeira é f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então a gente tem que o a é igual a 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 3. Então a primeira coisa que a gente faz é achar a raiz. E então, para achar a raiz, nós igualamos a função a zero. Então ficaria x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. E para a gente achar as raízes da função agora, basta aplicarmos o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então o b é menos 4, então menos 4 ao quadrado é igual a 16. E o a é 1 e o c é 3. Então menos 4 vezes 1 vezes 3 é igual a menos 12. Então o nosso delta é igual a 4. Para continuar, a gente continua com essa fórmula que é x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, para achar as raízes da função. Então o menos b é igual a menos 4, então ficaria menos 4 mais ou menos a raiz de delta, que é 4, dividido por 2 vezes 1, que é o coeficiente angular da função. Então, o x é igual a 4 mais ou menos 2 dividido por 2. Então, a primeira raiz, a gente soma o 4 mais 2 dividido por 2. E a segunda raiz, a gente subtrai 4 menos 2 dividido por 2. Então, nós achamos aí a primeira raiz, que é igual a 3, e a segunda raiz, que é igual a 1. Então, nós temos que a raiz da função é 1 e 3. Ou seja, o gráfico ele vai interceptar no eixo x nos valores de 1 e 3. Agora basta a gente achar os valores do vértice. Então, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, nós temos que menos o 4, que é o coeficiente de x, o b, que é igual a menos 4, dividido por 2 vezes o a. O a é igual a 1. Então, nós temos que o x do vértice é igual a 4, dividido por 2, que é igual a 2. E para achar o y do vértice, nós temos que menos delta dividido por 4a. Então, o delta que a gente achou foi 4. Então, fica menos 4 dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então, o y do vértice é igual a 4, ou melhor, é igual a menos 4 dividido por 4, que é igual a menos 1. Então, agora a gente já consegue montar o gráfico com as raízes e com os valores do vértice. Então, aqui nós temos que a primeira raiz é igual a 3, ou melhor, as raízes são 3 e 1, e os valores do vértice são menos 1
e 2. No caso, o x vale 2 e o y vale menos 1. Então, a gente desenha o nosso gráfico. Primeiramente, a gente interpreta se o gráfico ele está voltado, se a concavidade do gráfico está voltado para cima ou está voltado para baixo. Então, a gente observa o coeficiente angular ou o coeficiente de x ao quadrado e o A ele está positivo, ou seja, a concavidade está voltada para cima. Então, não marcamos os pontos. Nós sabemos que as raízes são 1 e 3. Marcamos aqui no gráfico. Nós sabemos também que o vértice é igual, o x é igual a 2 e o y é igual a 1. Então, nós marcamos o x do vértice. Então, agora a gente marcou o x do vértice, as raízes. E a última coisa que a gente tem que saber para montar a parábola é o coeficiente linear, que é o termo independente da função. Porque o termo independente da função é o ponto em que o gráfico vai tocar no eixo y. Então, nós sabemos que o coeficiente linear é 3, então a função, o gráfico da função vai interceptar o eixo y, onde y é igual a 3. Então, basta a gente desenhar a nossa parábola, passando pelos pontos. A gente sabe que o vértice é o ponto em que a parábola ela muda de sentido. Então, a função ela veio decrescendo e aqui no vértice ela passa a ser crescente e está montada a nossa parábola. Outra coisa importante também é a gente saber os pontos mínimos e os pontos máximos da função. Então, quando a função ela tiver concavidade para cima, nós vamos ter o ponto de mínimo, ou seja, é o menor valor da função. Não vai ter nenhum valor abaixo do vértice, do ponto de mínimo. E quando a função está com a concavidade voltada para baixo, nós vamos ter o ponto de máximo, ou seja, não vai ter nenhum valor de x maior do que o valor do y do vértice. Dando continuidade, então agora nós vamos fazer a letra B. O f de x é igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Então, achando os coeficientes, nós temos que a é igual a menos 1, b é igual a 5, e o c, que é o termo independente, é igual a menos 6. Então, primeiro a gente acha as raízes da função. Então, para isso, nós igualamos a função igual a 0. E achamos o delta, que é só aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o 6, menos 6, que é igual a 24. Então, nós temos que 25 menos mais 24 é igual a 1. Então, o nosso delta é igual a 1. Agora, para a gente achar os valores de x, nós aplicamos na fórmula menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Então, o x é igual a menos 5, que é o valor de b, mais ou menos a raiz de delta, que é igual a 1, dividido por 2 vezes menos 1, que é o a da nossa função. Então, o x ele vai ser menos 5 mais ou menos 1, dividido por menos 2. A primeira raiz, nós então somamos menos 5 mais 1, dividido por menos 2. Isso é igual a menos 4 menos 2, que é igual a 2. E a segunda raiz, nós subtraímos menos 5 menos 1, que é igual a menos 6, dividido por menos 2, que é igual a 3. Então, nós achamos
as raízes da função, que é igual a 2 e 3. Agora a gente acha o vértice. Aplicando a fórmula do x do vértice, nós temos que menos b sobre 2a. Então, nós vamos ter menos 5, que é o valor de b, dividido por 2, vezes o 1, que é o valor de a, vezes menos 1, que é igual a 5 dividido por 2. Isso é igual a 2,5. Mas a gente pode deixar na forma de fração, que é igual a 5 sobre 2. Y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. O delta a gente achou que é igual a 1. Então, menos 1 dividido por 4 vezes a, que é igual a 4 vezes menos 1. Então, o nosso y do vértice é igual a 1 quarto, ou 0,25. A gente pode deixar na forma de fração, que é igual a 1 quarto. Partindo aqui, então, para a gente montar o nosso gráfico, nós temos as raízes, que é 2 e 3. Então, nós marcamos no eixo x os valores de 2 e 3, que são as raízes. E o vértice, então, nós sabemos que o vértice é onde a função ela muda de sentido. Então, as coordenadas do vértice é igual a 5 sobre 2 para valor de x e 1 quarto para valor de y. Então, achando que o ponto do vértice, nós sabemos onde que a função ela muda de sentido. E a gente sabe também qual que é o valor do termo independente, que é igual a menos 6. Então, o termo independente da função vai ser aonde o gráfico ele vai interceptar no eixo y. Então, achamos todos os pontos. Agora a gente verifica se a concavidade é para baixo ou para cima. Então, nós observamos aqui que o a é negativo. Então, a função ela vai ter a parábola, a concavidade voltada para baixo. Então, é só marcar os pontos e marcar a linha do gráfico. Então, nós temos aqui o gráfico montado, passando pelos pontos 6, 2, e a gente chega no vértice. Aí o vértice ela muda de sentido, passa pela raiz e assim continua. Oi, pessoal, aqui a gente tem um exercício bem legal de fazer. Uma bola é lançada verticalmente para cima a partir do solo. Tem a sua altura h, expressa em função do tempo decorrido após o lançamento, que é pela lei h de t é igual a menos 5t ao quadrado mais 40t. Então aqui nós temos uma função que representa a altura em função do tempo, onde a altura ela é expressada em metros e o tempo em segundos. Então ele pediu: determine a altura que a bola se encontra 1 segundo após o lançamento. Letra B, a altura máxima atingida pela bola e o tempo em que a bola atinge a altura máxima. Letra C, o instante em que a bola retorna ao solo. Bom, pessoal, então a bola ela foi lançada verticalmente para cima. Ela fez essa trajetória, ou seja, ela fez uma trajetória, ela saiu do zero, fez uma trajetória em forma de parábola, voltou e terminou aqui também na altura igual a zero. Então ela sai de uma altura que é igual a zero e também para numa altura que é igual a zero. E ao decorrer desse lançamento, a bola ela atinge uma altura máxima. Então, primeiro vamos resolver a letra A. A altura em que a bola se encontra 1 segundo após o lançamento. Bom, pessoal, a altura, a gente sabe que a função ela expressa a altura em função do tempo. Então, nosso y ele vai estar representando a altura.
e o nosso x ele está representando o tempo. Então, para a gente achar a altura, basta substituirmos o tempo na função por 1. Então, para a gente achar a altura, basta substituir o t por 1. Então, substituindo o t por 1, nós temos na função que h de 1, ou seja, a altura quando o tempo é igual a 1, é igual a menos 5 vezes 1 ao quadrado, mais 40 vezes 1. Então, a altura quando o tempo é igual a 1 segundo, é igual a menos 5 mais 40, que é igual a 35 metros. Então, nós sabemos que quando o tempo é igual a 1, a altura que a bola atinge é igual a 35. Então, a nossa resposta está aqui. Interpretando agora no gráfico, aqui nós temos que a bola ela sai do zero, ela, no decorrer do tempo, ela vai subindo, até que chega a 1 segundo. E exatamente em 1 segundo, essa bola ela atinge 35 metros de altura. Agora, respondendo a letra B, a altura máxima atingida pela bola e o tempo em que a bola atinge a altura máxima. Bom, pessoal, a altura máxima, ou seja, o y máximo, ele representa o vértice da função, ou seja, o valor de máximo. Então, para a gente achar a altura máxima, basta a gente achar o yv, que é o y do vértice. E para a gente achar o tempo em que a bola atinge essa altura, basta a gente achar o x do v, que é o tempo em que a bola atinge a altura máxima. Então, para a gente achar o y do vértice e o x do vértice, basta aplicar na fórmula do x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, primeiro a gente acha o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, achando o delta aqui na função, nós temos que b é igual a 40. Então, 40 ao quadrado é igual a 1.600. E o 4 vezes a, que é igual a 4 vezes menos 5, vezes o c, que é 0. Então, nós temos aqui que é igual a 0. Então, ficaria 1.600 menos 0. Então, delta é igual a 1.600. Então, agora achando o y do vértice, nós temos que delta, que a gente achou, 1.600, é igual, ou melhor, nós temos que... teve um erro aqui na fórmula. Então, esse no lugar do menos 40 é 1.600. Então, o y do vértice é igual a 1.600 dividido por 4 vezes o a. Então, o a da função é igual a menos 5. Então, nós temos que 4 vezes 5 é igual a 20. Então, menos 1.600 dividido por menos 20 é igual a 80. E para a gente achar o x do vértice, é igual a, ou melhor, é igual a b, que é igual a 40, então menos 40, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes menos 5. Então, o x do vértice é igual a 40 dividido por 10, que é igual a 4. Interpretando aqui no gráfico, nós temos que a altura máxima que a bola atinge, ou seja, o x do vértice, é igual a 80. E o tempo que gasta para atingir essa altura máxima, que é o x do vértice, é igual a 4. Então, nós temos que a bola gastou 4 segundos para atingir a altura máxima da trajetória que a bola fez. Bom, letra C. O instante em que a bola retorna ao solo. Então, a bola ela saiu aqui do zero, atingiu a altura máxima,
E quando ela atinge a altura máxima dela, ela começa a cair, ou seja, ela começa a voltar, começa a cair de altura, ou seja, a altura passa a ser menor porque ela está caindo. Então, para a gente achar o instante em que a bola retorna, basta a gente achar o tempo em que a bola ela cai no chão. Então, para a gente achar o tempo em que a bola cai no chão, a gente tem que achar as raízes da função, porque as raízes da função ela vai representar o valor em que a bola ela é lançada e o valor de x em que a bola ela retorna ao solo. Então, as duas raízes que nós temos que achar, elas representam o valor de x quando a bola é lançada e o valor de y quando a bola retorna ao solo. Para a gente achar as raízes, basta igualar a função a zero. Então, nós temos que 5t ao quadrado menos 40t é igual a zero. Então, achando aqui o valor do delta, nós temos que b ao quadrado, que é igual a 40 ao quadrado, menos 4ac, é igual a 1600, que a gente já resolveu o delta anteriormente, achamos o delta que é igual a 1600. Então, continuando, que t, ou seja, o tempo, que são as raízes da função, vai ser igual a menos b, mais ou menos delta sobre 2a. Aplicando, então, Bhaskara, nós temos que o tempo é igual a menos 40, que é b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, nós temos que o tempo vai ser mais 40, mais ou menos 40, dividido por 10. Então, temos aqui que t é igual a mais 40, mais ou menos 40 sobre 10. A primeira raiz é igual a mais 40 menos 40 dividido por 10 é igual a zero. Então, a primeira raiz é igual a zero, que é o tempo em que a bola é lançada, ou seja, é o tempo, é exatamente o instante em que a bola estava parada, e a partir do instante zero ela foi lançada até chegar a 8, que é a segunda raiz da função, que é mais 40 mais 40 sobre 10, que é igual a 80 sobre 10, igual a 8. Então, ela sai do zero, atinge a altura máxima em 4 segundos, e em 8 segundos ela retorna ao solo. Bom, pessoal, por aqui a gente termina então nossa terceira etapa do projeto. Esse projeto, nosso objetivo é desenvolver um conhecimento básico para aqueles alunos que têm interesse em cursar a disciplina de cálculo ou propriamente adquirir conhecimentos básicos da matemática para poder ingressar em uma universidade. E então, terminamos por aqui. Espero que eu tenha ajudado. E qualquer dúvida que tenha ficado, pode entrar em contato a qualquer momento. E é isso. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro.